Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Vamos lá falar de futebol? Porque o primeiro assunto deste programa oficialmente é Flamengo. O Pedro, que foi apresentado esses dias, ontem a gente mostrou imagens dele andando pelo ninho, conversando com a rapaziada, reconhecendo o terreno, e hoje ele falou sobre vários assuntos. A gente separou alguns trechos para você assistir agora no Troca. Na volta a gente faz aquela resenha esperta. Roda aí. Claro que eu fiquei triste naquele momento, mas são coisas normais do futebol, né? Exemplo do Cafu, foi dispensado várias vezes, né? São coisas normais, mas serviu de amadurecimento. Isso aí são águas passadas. Agora eu tô vivendo uma nova história aqui no Flamengo e espero que eu tenha sucesso aqui agora. Então, houve sim, a negociação foi de clube para clube, né? Onde eu fiz a reunião com o presidente para ouvir sim o projeto do Flamengo, mas na reunião o presidente falou que não aceitaria a oferta e continuei respeitando o Fluminense, continuei dando o meu melhor. Acho que o presidente estava no direito dele também. Como eu falei, eu só penso em respeitar o clube que eu estou e sempre dei o meu melhor pelo Fluminense. Minha marca, né? A reverência é minha marca. Independente do adversário, eu vou comemorar com a torcida. Sou profissional, como eu falei, sempre respeitei o Fluminense, sempre vou ser grato por ter aberto as portas para mim, por ter me revelado, mas acho que é normal, né? Vou dar o meu melhor agora pelo Flamengo e espero sempre vencer os clássicos. Não é a irreverência, a reverência que ele faz quando marca um gol, a marca vai continuar. Grafite, vai brigar? Daqui a pouco a gente fala da notícia do Pablo Mari, mas vira e mexe a gente fala que os reforços do Flamengo chegam para dar um calor no time titular que foi mantido, os 11, né? Talvez a posição dele seja a mais delicada porque o ataque todo ficou e se tem um setor do time que foi bem sucedido ano passado, é o ataque, né? É verdade, aquilo que eu falei algumas semanas atrás aqui. O Flamengo, no primeiro jogo oficial da equipe principal do Flamengo, vai ser os jogadores que terminaram o ano. Aí de lá adiante, o que vai acontecer nos treinamentos, nos jogos, e o Jesus é o cara que, se estiver passando por cima, se estiver pedindo passagem no treino, ele bota para jogar. E se o cara que está jogando não estiver bem, não estiver dando o retorno que o esperado, ele vai... Ou seja, a segunda equipe do Flamengo hoje dá para bater com a primeira equipe. Antigamente, em alguns aspectos, a gente não conseguia ver isso. Uhum. Mas com a chegada do Pedro, do Gustavo Henrique, do próprio Michael, Pedro Rocha, são jogadores que chegam para brigar para ser titulares. Rafael Rezende. Esse segundo time do Flamengo brigaria para ser vice-campeão brasileiro na última temporada. Ainda mais treinado pelo Jesus. Se ele conseguisse dar treino pro primeiro time, dar treino pro segundo, e botar os dois para jogar no brasileiro, era primeiro e segundo lugar. O Jesus treina o time, o João de Deus treina o outro. Aí, ó. Né? E acho interessante a questão do Pedro pela mudança de característica, né? A gente já falou sobre isso. Acho que ele pode encontrar espaço mais até do que o esperado, já que eu concordo com o Grafa, a questão do time titular mantido representa um Flamengo que deve iniciar a temporada com os seus jogadores. Agora tem a questão do Mari, obviamente, mas iniciar com um grupo que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores em 2019. Mas o Pedro, pela característica, eu acho que ele ainda pode casar, inclusive com o Gabigol jogando por dentro. Não vai ser a primeira escolha logo de cara, mas acho que com o decorrer da temporada e essa predileção do Jesus em ter um jogador mais fixo, um jogador do último toque, né, para aumentar ainda mais o volume de chegada à área adversária e definição de jogadas, acho que o Pedro pode encontrar o seu espaço, claro, se ele sustentar o nível próximo da equipe do Flamengo, que é um nível altíssimo. Então todos esses caras que chegam também para se provar, para serem testados, num outro nível do que o que eles já apresentaram no futebol brasileiro. O Thiago Maia sai daqui muito bem, mas não emplaca, né, na sequência dele no futebol francês. O Pedro, na Fiorentina, não consegue sequência nesse curto período. A gente está falando de jogadores, o Gerson, a Kalash acabou de falar aqui para mim, nossa editora. Viseu não emplacou também. Exatamente. Então, esses caras vindo para o Flamengo, eles se testam em outro nível.
Alguns deram resposta e agora é a vez dos novos contratados também buscarem dar essa resposta. Grafa, você que emplacou muito na Europa, fez história no futebol alemão, o gol mais bonito da Bundesliga. O que acontece dessa nova geração que bate lá e volta muito rápido, cara? São vários fatores que pode fazer com que esse jogador bate e volta. A situação, né? Hoje os clubes europeus eles estão procurando um talento, eles estão procurando alguém para pegar, levar lá e estourar, para ser um novo Neymar assim. Eles não vêm mais com aquele negócio. Vamos procurar um jogador que se encaixa no nosso perfil de jogo, que o nosso treinador quer. O jogador que se destaca, eles estão vindo buscar. E não dá tempo de adaptação, né? O cara chega na Europa, o cara com 20 anos chega na Europa sozinho, não tem uma estrutura familiar. Essa estrutura familiar, eu falo o quê? Ser casado, ter filhos, essas coisas. Às vezes vai com o pai e a mãe, ou se não vai com amigos. Tem a questão da língua, a questão do clima também. Tem várias coisas também, tem vários... Aí o cara bate e volta. O Pedro é impressão. Pedro jogou 59 minutos. É isso. Se eu não me engano, 4 jogos, não foi? É. Não conseguiu ter a sequência. O Maia ainda já não fez gol. O Maia tem 1 ano e meio na França, se eu não me engano. Ficou um período maior, mas... O Gerson ficou um período maior ficou 6 também. meses. O Viseu, ou seja, é difícil isso daí. É difícil, porque até outro dia a Ana me escreveu para dar uma palavra no podcast das meninas lá que elas fazem lá. Isso. Rodada tripla. Rodada tripla, me perguntou sobre isso. Aí eu dei um depoimento mais longo, porque é muita coisa que engloba tudo isso para o jogador bater e voltar da maneira que estão batendo e voltando. Agora, fala, Rafa. Perdão, Rodrigo. Não. É curioso que isso é um perfil muito nosso, né, brasileiro, assim. Eu acho que passa muito pela formação do atleta, ou a não formação do indivíduo. Porque antes de mais nada, o ser humano que está ali, né? A gente pode falar agora do que é a notícia do Paquetá, né? Foi diagnosticado com ansiedade, uma possibilidade de depressão. Não ser escalado. Né? Então é uma situação muito difícil e que o atleta tem que... Claro que cada um é cada um, é algo muito particular, mas isso passa pela formação do atleta. Ela tem que englobar também essa questão, né, da parte emocional, da parte psicológica. O acompanhamento psicológico é muito importante para que esses jogadores atinjam a maturidade profissional também já desenvolvidos emocionalmente. A gente pode citar o Adriano, é claro que a origem, é claro que as dificuldades de instrução na infância, tudo isso pesa. Mas os clubes gigantes, com orçamento gigante na base, eles têm como ser uma ilha de conhecimento para esses jogadores, para os que vão vingar e para os que não vão vingar também. Eu acho que eles entregam um pouco para o indivíduo. Mesmo os que viram jogadores acabam não estando completamente formados na essência para darem uma resposta positiva e de médio e longo prazo. Se a gente falar do Adriano, falar do Ronaldinho Gaúcho, atletas brasileiros de elite nos últimos anos, e elite assim, melhor do mundo. Isso, pote não 1. sustentam o nível como a gente vê Cristiano Ronaldo e Messi. Não estou dizendo que é simples, é muito complicado fazer isso. Mas é uma realidade de 2, 3 anos e uma dificuldade de se motivar, de continuar fazendo, de continuar entregando o máximo. E talvez passe um pouco por essa questão da formação ainda na base. Bom, pelo menos o Neymar voltou jogando pra caramba. Mas nos outros países da América do Sul, Argentina, Uruguai, os jogadores eles vão e... Outra coisa que pesa bastante também, que tem que botar na balança disso daí, é o fator econômico também. Eu vejo assim pela minha época. Na minha época não se ganhava no Brasil o que se ganha hoje. Não é tão ruim voltar, né? Isso, então. Você ganha salário de Europa. Então, o cara tá lá, passando frio, problema de adaptação, de língua, aquela coisa, longe da família. Aí vem um clube do Brasil, oferece a mesma coisa ou até mais que o cara ganha lá, o cara vai ficar fazendo o que lá? Então é normal ter esse bate-volta. E para ser titular aqui, provavelmente, né? Para ser titular, assim, para ir para o clube europeu é uma coisa... Vou fazer o quê? Que nem surgiu agora no final da tarde que o Milan tem a intenção de emprestar o Paquetá e ainda bancar metade do salário. O clube europeu tem essa condição. Ou seja, junto ao útil ao agradável, o cara... Vou ficar fazendo o quê aqui no frio? Volta para o Brasil. Então vamos aguardar, que o Pedro tinha decolado, botou o avião no hangar, porque ficou no DM um tempão, fez uma cirurgia delicada, e antes de decolar de novo, já foi embora, né? Então a gente ainda tem que ver qual é. Atrasou um pouco ainda essa recuperação dele. Pois é, boa sorte ao Pedro no Flamengo. E quem bateu aqui e tá para voltar para a Europa, mas por motivos diferentes, porque alguém enxergou que ele deu muito certo aqui, e o Pablo Mari realmente fez um semestre muito bom pelo Flamengo, o Arsenal está interessado no jogador e o Flamengo já encaminha a ida dele para Londres. London Calling, Rafael Rezende, Pablo Mari. Eu não sei para quem cabe
os parabéns porque tem informações desencontradas sobre o que é a chegada do Mari, né? Uns dizem que foi indicado pelo Jorge Jesus, que viu os playoffs da reta final da segunda divisão espanhola, a tentativa do La Coruña de retornar à primeira divisão e perdeu do Mallorca, né? No confronto final. Ou um movimento do centro de inteligência, né, do Flamengo e que foi depois corroborado pelo Jesus. O que eu sei é isso aí. Quero um já ouvi zagueiro o alto, contrário. Canhoto para rivalizar boa com saída de bola. Mas, enfim, de qualquer forma, é uma passagem relâmpago, mas que dá um retorno financeiro enorme. O Flamengo já tinha se movimentado no mercado. É claro que não pode ficar apenas agora com o Gustavo Henrique, mas acho que é uma substituição à altura. Gustavo Henrique e Rodrigo Caio têm condições de fazer uma baita zaga ao longo da temporada. Eu acho até individualmente o Gustavo Henrique mais zagueiro, com mais repertório do que o Pablo Mari. Mas o Pablo Mari é muito inteligente para as questões do jogo. Altura da linha de defesa, posicionamento, esse passe qualificado na saída. Acho que os valores, a qualidade do Pablo Mari está mais voltada ao treinamento. E talvez o Gustavo Henrique, na carreira e um pouco menos agora, pelo ano com o Sampaoli, é um cara mais bruto, assim, o talento mais bruto, mas que tem muita coisa boa e muita coisa a desenvolver. Deve crescer muito dentro do Flamengo nessa temporada. Mas não vejo o Mari, não entendo o Arsenal. Daí vem a pancada, daí vem... O Arsenal esse ano se movimentou e buscou o Davi Luiz, né, no Você acha Chelsea. que o Arsenal é muita resolveu. areia pro caminhão do Pablo Mari? Sim. O Arsenal, hein? Mas mesmo Sim. pelo momento que o Arsenal passa, Sim. Acho que não emplaca, ele não é melhor do que os defensores que já jogam na equipe, então... talvez com a saída de bola, estilo de jogo assim, eu também O fui Arteta pego, acabou de chegar eu fui e pego tem de esse surpresa estilo, com, mas- com essa transferência. É. Inclusive ele já viajou já, né? Hoje? O Flamengo até tá atrás do Léo Pereira. Sim, Do Atlético. Isso, do Atlético já se Paranaense. movimentou na última temporada, acabou não fechando, mais de uma vez, né? E deve forçar um pouco mais agora a tentativa, talvez aumentar um pouco a proposta para fazer negócio. Mas o Pablo Mari não cabe lá. Minha opinião. Futebol brasileiro, Premier League. Flamengo de escola do futebol brasileiro, lindo, perfeito. Mas ele não vai enfrentar time do futebol brasileiro toda semana como enfrentou no Flamengo no último ano. Então, ele vai enfrentar toda semana os times da Premier League. E aí é todo domingo, nem sempre quarta, que nem aqui, mas toda semana, sarrafo lá em cima. Eu acho que não entrega. Grafa, você que jogou com o sarrafo lá em cima na Europa, enfrentando os carabão mesmo, e aí? Eu espero, né? Parada é outra. Não, se compara, como o Rafa colocou, comparado ao futebol brasileiro, como o Flamengo jogou esse ano, ele vai encontrar outras dificuldades lá, né? Vai pegar Salah, Firmino... É muito Imagina o ataque. Salah em profundidade contra uma linha alta do Arsenal. Não, o com Salah vai Pablo lá e fala Mari. assim, esse eu já conheço da final do Mundial, pô. Aqueles dois atacantes do Chelsea, né? Os dois africanos lá, os caras muito fortes, velho. Os caras... vai ser o sarrafo é mais em cima. Mas ele já atuou no futebol Então, inglês, ele né? ele era jogador do Manchester City e Isso. rodava emprestado. Passou pelo Girona, foi no futebol holandês, no NAC Breda, enfim. Estava emprestado ao La Coruña mais uma vez, mas nunca teve chance de atuar na Inglaterra. Já tinha sido observado como um zagueiro acima da média, mas acabou não sendo utilizado. Não sei se ele vai dar essa resposta. Não sei se tem uma relação com, por exemplo, o trabalho do Edu hoje dentro do Arsenal, para ter observado, né, diretamente o futebol brasileiro. Mas vamos ver, enfim. Fatalmente vai ser contratado, vai fechar e a gente vai ver a resposta em campo, né? Talvez ele consiga jogar, mas... Então é isso. Pablo Mari vai descer na estação Arsenal do metrô, em frente ao Emirates lá. E o Léo Pereira deve vir aqui para perto, o Ninho do Urubu. Enquanto isso... A negociação fácil não, só para então. o Atlético Paranaense, É difícil, para né? negociar. O Atlético é encruado para A gente vê a negociar. situação do Rony agora que deu emperrada aí, né?